Oi, gente! Hoje a aula é sobre o Galileu Galilei, um pouquinho da sua vida e do seu trabalho. Esse senhor da foto é o Galileu, e ele nasceu em 15 de fevereiro de 1564, em Pisa, na Itália, e faleceu em 8 de janeiro de 1642, em Arcetri, também na Itália, mais específico, em Florença. Ele foi um cientista, físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano que deixou um legado importante em diversas áreas. Ele contribuiu para a matemática, para a física, para a astronomia, além de ter escrito diversos livros com seus conhecimentos. Em 1583, ele entrou na Universidade de Pisa para cursar medicina, mas não concluiu. Ele largou esse curso porque não era o seu sonho, e sim o de seu pai. Então, foi fazer o que realmente lhe interessava, estudar matemática e física. De 1589 a 1592, ele teve um cargo na Universidade de Pisa e nos anos seguintes ministrou aulas de geometria, mecânica e astronomia na Universidade de Pádua, onde ficou por 18 anos. Depois desse período, em 1610, deixou o cargo na universidade e viajou para Florença, Roma e Veneza. Além de adquirir novos conhecimentos, ele divulgou as suas ideias por onde passou. Mas essas ideias não agradaram a todos. Galileu foi acusado de ser um herege, ou seja, um defensor de doutrina contrária à estabelecida pelo dogma da Igreja Católica. Foi perseguido e obrigado a negar suas teorias. A Igreja condenou Galileu à prisão domiciliar pelo resto de sua vida. Ele morreu de febre e dores nos rins, cego em Florença. Muito tempo mais tarde, o Papa João Paulo II reconheceu o erro da Igreja e absolveu Galileu. Agora, algumas invenções de Galileu, começando pelo termômetro, no qual ele colocou em um tubo com água, bolhas cheias de água com corante de diferentes temperaturas, parecido com a foto ao lado. Devido à variação de temperatura externamente ao tubo, algumas bolhas subiam e outras desciam. Isso acontece porque matérias mais frias afundam e as mais quentes flutuam. A bolha que fica no meio indica a temperatura ambiente, e assim foi inventado o termômetro. Outro instrumento muito importante foi o telescópio, criado enquanto Galileu aperfeiçoava a luneta, um instrumento usado na área militar ou simplesmente para observar o céu. Com ele, Galileu fez várias descobertas no ramo da astronomia. Agora o relógio de pêndulo. A criação do relógio não é atribuída ao Galileu, e sim a Christian Huygens. Porém, foi o Galileu que fez todas as descobertas sobre ele. Por exemplo, que o tempo entre as oscilações dependia do tamanho do fio, e não do peso da pedra. Por fim, o compasso. Foi criado por Galileu e também por Leonardo da Vinci. Isso se deve ao fato de que, naquela época, por não ter muita comunicação, várias coisas eram criadas ao mesmo tempo em lugares diferentes do mundo. Algumas ideias e descobertas. Galileu apoiou e comprovou a ideia de Nicolau Copérnico sobre a teoria do heliocentrismo, o Sol no centro do universo. Após a construção de seu telescópio, ele observou os satélites de Júpiter, as luas de Júpiter, a superfície lunar, que não era lisinha e sim com várias imperfeições, as fases de Vênus e as manchas do Sol. Por esse motivo, ele acabou ficando cego por observar essas manchas sem proteção. Assegurava que a Terra não poderia ser o centro do universo. E, durante um experimento, provou a teoria sobre a queda livre dos corpos. Na teoria, dois corpos soltos de certa altura chegam ao Sol ao mesmo tempo, independente do peso. Curiosidades. A primeira curiosidade é que Galileu escreveu diversos livros que demonstravam seus conhecimentos. Por exemplo, os dois da foto. Segundamente, ele tem várias frases famosas, inclusive essa: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Essa frase indica a relação da matemática com a perfeição e como Deus está presente em tudo que nos cerca. Terceira curiosidade é que existe um motivo para o seu primeiro nome ser tão parecido com o segundo. Na região que Galileu nasceu, era comum dar ao primogênito um nome baseado no nome da família, no caso, Galilei. Quarta curiosidade é que ele nunca foi casado, porém teve um relacionamento muito sério com Marina Gâmbia, mãe dos seus 3 filhos, 2 meninas que se tornaram freiras e um menino que seguiu carreira musical. Quinta curiosidade é que, apesar das descobertas e teorias brilhantes, Galileu também cometeu alguns erros.
Por exemplo, ele acreditava na teoria de Copérnico, mas não acreditava na teoria de Kepler, de que a Lua era responsável pelo efeito de marés, algo já comprovado na atualidade, e a Lua é sim responsável por esse efeito. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho sobre o pai da ciência moderna. Obrigada por assistir.